durante a palavra. Lucas, como eu disse, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Amém? Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor venha falar com cada um de nós, quem está aqui presencialmente, quem está agora acompanhando por todo o estado a nossa transmissão. E eu te peço, Pai, que seja proveitosa esta noite e que a igreja possa compreender qual é o teu propósito neste tempo para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar no seu lugar. O nosso assunto, então, é missão 70. Embora a gente leu ali 72. É porque este evangelista, apenas ele, registra 72. Os demais, 70. Então, vamos ficar com 70. Vamos ficar, é só nessa versão aí, né? Vamos ficar com 70. Toda vez, irmãos, toda vez que alguma coisa não está indo bem, num grupo, num departamento, não estão correspondendo, isso é na igreja, isso é também em negócios, empresas, né? Tem lá uma equipe que não está rendendo, tem um time lá que não está correspondendo ao que se espera. Geralmente, a maioria das pessoas que estão liderando, Altair, atende aqui para mim, por favor, esse aqui tem que atender. Geralmente, as pessoas que estão liderando pensam que a solução é trocar o líder, ou trocar o chefe, ou trocar o encarregado, ou trocar o presidente do grupo missionário. Só que o que as pessoas não entendem, e é uma regra, pode deixar comigo aqui que eu estou usando, é uma regra chamada 85-15. Ela diz que 85% dos problemas de uma instituição estão relacionados ao sistema que ela se utiliza. E apenas 15% dos problemas estão relacionados com as pessoas que operam o sistema.
Então a gente acha que vai solucionar tudo trocando a pessoa. Mas essa regra diz que geralmente o problema maior não é a pessoa que lidera, mas é o sistema que impera. Eu quero falar sobre o sistema de Jesus. O sistema de Jesus. Jesus não fez e não disse nada aleatoriamente. Ele não fez e não disse nada sem propósito. Tudo que ele fez, tudo que ele disse, foi intencional. Intencional. Quando você lê os evangelhos, sem um olhar cuidadoso, atento, e vou dizer mais, você tem que ter revelação de Deus para perceber isso. Existe um padrão que Jesus utiliza. Jesus usa grupos menores, grupos intermediários e grupos maiores. Esse é o sistema de Jesus. O primeiro e menor grupo do sistema de Jesus é o que está escrito lá em Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Primeiro grupo de Jesus é o grupo de 2 ou 3, ou de 2 ou 3 pessoas. Preste bem atenção aqui. Que talvez com aplauso aí você não ouviu bem, vou repetir. O primeiro grupo de Jesus, intencional, grupos de 2 ou 3. Se você reler, principalmente o Novo Testamento, você vai encontrar esse padrão. Não aceitem denúncia contra presbítero, a não ser aquela que seja sustentada por 2 ou 3 testemunhas. Lá em Eclesiastes, eu quero até pedir o pessoal para colocar aqui na tela, capítulo 4, versículo 9, nós vemos também esse padrão de 2 ou 3. Eclesiastes 4, 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. Se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu quero que você preste mais atenção nos números que aparecem do que no que está sendo dito essencialmente. Eu quero que você note o padrão. 2 pessoas. 2. O cordão de 3 dobras. 3. Nós costumamos ouvir e até falar onde estiverem 2 ou mais reunidos, mas não é isso que está no texto. Onde estiverem 2 ou 3, é um padrão. Jesus tinha o seu grupo de 3. Quem eram os mais chegados de Jesus? Pedro, Tiago e João. A gente vive ouvindo isso e dizendo isso. João encostava a cabeça no peito do Senhor. Os filhos de Zebedeu queriam estar assentados um à direita e o outro à esquerda no reino dos céus. Jesus falava às multidões, andava com os 12, mas os momentos mais importantes e mais íntimos, ele só permitia entrar Pedro, Tiago e João.
No Getsêmani, os discípulos foram até a entrada. Quando chegou lá, ele barrou o restante e disse: agora daqui para frente, vão entrar comigo Pedro, Tiago e João. É o seu grupo de 2 ou 3. Mas peraí, pastor, não é 2 ou 3, é Pedro, Tiago, João e Jesus, é 4. É porque toda vez que estiverem 2 reunidos, ele será o terceiro. E toda vez que estiverem 3 reunidos, ele será o 4. Então, este primeiro grupo, eu vou chamar aqui de grupo de intimidade. Todo mundo deveria ter um grupo de intimidade. Pessoas da sua intimidade, com quem você conversa aquilo que você não conversa com ninguém. Com quem você compartilha aquilo que você não compartilha com ninguém. Mas para a gente ganhar tempo, eu vou passar para o segundo grupo. Esse já é mais conhecido, que é o grupo dos 12. Se no primeiro grupo a palavra-chave é intimidade, no segundo grupo a palavra-chave é comunidade. Eles viviam juntos, tinham tudo em comum, o que era de um era do outro. Comunhão, não tanta intimidade como no grupo de 2 ou 3, mas uma certa intimidade, relacionamento, troca de experiências, cresciam juntos, andavam juntos. Veja, tem igreja nossa que trabalha em célula, tem igreja nossa que trabalha com algo parecido, com um nome diferente. Tem igreja nossa que trabalha com discipulado. Tem igreja que não trabalha com nenhuma dessas, vamos dizer assim, metodologias. Mas se você olhar para a sua igreja, você vai perceber um padrão, porque é da nossa natureza. Sem organizar nada, naturalmente a igreja vai se organizando em grupos. Surge o grupo de coreografia, surge o grupo de teatro, surge um outro grupo qualquer. E geralmente, se você olhar, o padrão se repete. O grupo fica ali entre 10, 12, 15 pessoas, mais ou menos. Quando começa a ficar muito grande, o pessoal já quer formar um outro grupo. Porque essa é a nossa natureza, e esse é o padrão de Jesus. Quando eu digo nossa natureza, é a natureza da igreja. Porque ele afundou nesse padrão, nesse sistema. Primeiro, intimidade. Segundo, comunidade. Mas agora eu vou ao terceiro grupo, que é o mais importante para nós aqui nesta noite. Quando eu estou em intimidade num pequeno grupo de 2 ou 3, quando eu estou em comunidade num grupo ali entre 10, 15 pessoas, que quase toda igreja vai ter esses grupos pequenos, a maioria delas organizados e algumas sem organizar, mas eles surgem naturalmente. Esses grupos nos preparam para fazer parte do terceiro grupo, que é o grupo dos 70. Porque se no primeiro a palavra é intimidade, no segundo a palavra é comunidade, no terceiro a palavra é missão. Missão. O 70 é um grupo tático. O 70 é um grupo que tem uma missão. Porque nós não fomos chamados para só ficar na intimidade, só ficar na comunidade, mas a intimidade e a comunidade nos preparam para a missão.
A igreja não pode se enclausurar em templos, mas ela tem que sair para fora das quatro paredes. A igreja trocou o ide pelo vinde. Jesus disse ide, e a gente fica aqui dentro assim, vinde, vinde. Quem disse vinde foi ele a respeito de si mesmo, não a respeito da gente. Sobre ele disse vinde, sobre nós ele disse ide. O 70 é um grupo tático. Agora vamos aqui analisar esse texto que fala dos 70. Jesus chama os 70, organiza de 2 em 2, e a primeira coisa que ele diz é: a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie, ou clamem, ou roguem ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores. O que ele está ensinando aqui? Estou vendo o pessoal do Uniora aí, ó. Ele está dizendo: a missão dos 70 começa orando. Antes de dar qualquer outra orientação, ele diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, então vamos orar, vamos clamar, vamos rogar ao Senhor da seara, para que Ele levante trabalhadores, para que Ele inspire pessoas, para que Ele encha aqueles que ainda não estão percebendo a sua vontade, para que Ele encha essas pessoas com a revelação da Tua palavra, para que elas se despertem. Então, a primeira tarefa dos 70 não é ir, não é pregar, não é expulsar enfermos, mas é orar. Primeira tarefa, primeiro ponto da missão: clamar ao Senhor. Na sequência ele diz: vão, diga comigo, vão. Agora veio a segunda recomendação: vão. É o ide. Veja, é imperativo. O vão, o ide, não é uma sugestão, não é uma ideia, é imperativo. Agora, qual é a característica do ide? Primeira coisa: eu os envio como cordeiros no meio de lobos. O que é que Jesus está dizendo aqui? A missão não é fácil. É por isso que ela começa com oração. A missão não é fácil. Estejam preparados. Vocês vão enfrentar dificuldades. Vocês vão enfrentar resistências. Então, a missão não é fácil. Mas ele continua: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Duas coisas aqui. Primeira, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. O que é que Jesus está ensinando para eles? Vocês não precisam de nada, porque eu vou suprir tudo. Quando eu preparo a minha bolsa, quando eu separo o meu saco de viagem, quando eu separo ali, limpo, deixo preparadinha a minha sandália, eu estou dizendo com isso: eu é que supro a minha necessidade. Mas quando eu vou sem levar nada, eu estou dizendo: Ele é quem supre todas as minhas necessidades. Ou seja, tudo que vocês precisarem na missão, eu vou suprir para vocês.
Irmãos, até a palavra que sai da nossa boca, ao cumprir a missão, ele diz: eu vou colocar a palavra na sua boca. Ele supre até a palavra. Por isso que alguém que pensa assim: como é que eu vou cumprir a missão? Como é que eu vou ir? Como é que eu vou pregar se eu não sei falar? Ele coloca a palavra na sua boca. Ele coloca a palavra na minha boca. Mas ele também diz aqui: a ninguém saúdem pelo caminho. Pastor, Jesus está ensinando a gente a ser sem educação? Não. É que o cumprimento do judeu, ele era um ritual. Então vinha um de lá na sua montaria, vinha o outro de cá na sua montaria. Quando eles se encontravam, aí eles paravam a montaria, aí eles desciam da montaria, e havia todo um ritual de cumprimento, para depois eles subirem novamente na montaria e continuarem a viagem. Isso gastava tempo da viagem, isso atrasava a viagem. Então o que Jesus está ensinando? Senso de urgência. Senso de urgência. O cumprimento do ID, o cumprimento da missão dos 70, que é nossa também. Não dá para ficar esperando para amanhã, não dá para ficar deixando para o ano que vem. O ID traz consigo um senso de urgência. Irmãos, você consegue entender a diferença entre função e missão? Alguém pensa assim: a minha missão aqui na igreja, é ser um diácono. Não, essa é a sua função. A minha missão aqui na igreja é operar a mesa de som. Não, essa é a sua função. A minha missão é cuidar aqui da transmissão. Não, essa é a sua função. E todas as funções na igreja são importantes. Mas não confunda função com missão. Porque Deus não vai cobrar de você, lá no céu, o cumprimento da sua função. Ele vai cobrar de você o cumprimento da sua missão. A função existe para colaborar com o cumprimento da missão. Então, por exemplo, alguém que está na recepção, é a função da pessoa. Aí chega um convidado, e aquela pessoa que está na recepção trata bem, recebe bem, dá um sorriso, oferece um café, dá um abraço, diz: seja bem-vindo. A pessoa que está vindo pela primeira vez é bem recebida. Isso está contribuindo para a missão. Quando alguém está aqui operando a câmera e a palavra alcança lá alguém que de repente resolveu colocar no link, entrar no YouTube e ouvir a palavra, e ela é alcançada, então a função dessa pessoa aqui está contribuindo para a missão. O propósito final sempre será a missão e não a função. Eu lá na igreja eu prefiro que alguém abandone a função para cumprir a sua missão, do que deixar de lado a missão para ficar agarrado na função. Jesus continua dizendo: quando entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, caso contrário, ela voltará para vocês. Veja, na Bíblia toda, Deus tem alguma coisa com casas. Quero falar, eu e os coordenadores vamos falar melhor sobre isso no dia 16 de março. Deus tem alguma coisa com casas. A missão aqui era entrar nas cidades
era entrar nas aldeias, mas o destino final era entrar nas casas. E seja qual for o modelo, eu não estou aqui falando que você tem que fazer esse modelo, tem que fazer aquele modelo, tem que ter célula, tem que ter discípulo. Não, cada um trabalha no seu modelo, mas nós não podemos abandonar as casas. Nós temos que entrar nas casas, irmãos. Seja qual for o modelo, seja qual for o método, nós temos que entrar nas casas. Deus tem uma coisa com casas. Então vocês vão entrar na casa e vão declarar paz. E vão dizer: o reino dos céus chegou. Essa é a nossa pregação. O reino dos céus chegou. Agora eu quero ler aqui o que eu não tinha lido no início. Lá no versículo de número 16, ele diz assim: quem dá ouvidos a vocês, dá ouvidos a mim. Quem rejeita vocês, me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita a quem me enviou. Os 70 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Eles voltaram. E eles voltaram com um relatório. E eles começaram a prestar esse relatório a Jesus. E no relatório, eles diziam: os demônios saíam quando nós orávamos no seu nome. No relatório, eles diziam: pessoas foram curadas quando nós oramos no seu nome. No relatório, eles diziam: milagres aconteceram quando nós oramos no seu nome. E Jesus disse: eu sei. Eu dei esta autoridade para vocês. Eu vi o diabo caindo como um relâmpago. Mas vocês devem se alegrar. Não é que ele não está dizendo, não é que ele está dizendo para não alegrar, né, com os milagres, com as bênçãos, mas ele está mostrando foco, ok? Ele está mostrando foco. Vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no céu. Olha só, qual é o foco da missão dos 70? Qual é o foco da igreja? Irmãos, entendam bem o que eu vou dizer aqui. Lá na igreja nós oramos por cura, como você também ora. Nós oramos por milagres, como você também ora. Mas este não é o foco da missão. Estes são os sinais que dão credibilidade à mensagem. Mas este não é o foco da missão. Jesus está dizendo que o foco da missão é escrever o nome das pessoas no céu. O foco da missão é a salvação. Mas eu quero concluir aqui,
te mostrando uma coisa. Nós temos que parar, interromper um processo que ainda existe na nossa igreja. E não só na nossa, em muitas por aí, talvez na maioria. Nós falamos muito em ganhar almas. Ganhar almas está errado, pastor? Não, claro que não. Mas o que Jesus pediu, aliás, o que Jesus ordenou, é mais do que ganhar almas. Ele ordenou: ide e fazei discípulos. E nós ainda achamos que basta trazer alguém na igreja, a pessoa vir aqui no apelo, aceitar Jesus e a nossa missão está cumprida. Não! Não! 1000 vezes não! A nossa missão não é só ganhar almas. Ganhar almas é um ponto no processo inteiro. A nossa missão é fazer discípulo. Fazer discípulo. Fazer discípulo é muito mais do que ganhar almas, irmãos. Então não podemos nos contentar em apenas ganhar almas, mas nós temos que buscar fazer discípulos. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Não disse: ide e fazei convertidos, ide e fazei crentes, ide e fazei cristãos, ide e fazei discípulos. É a qualidade do que Jesus quer. De todas as nações, é a quantidade do que Ele quer. Então quem fala assim, a nossa igreja tem pouca gente porque aqui tem muita qualidade. Ou quem fala assim, essa igreja aqui tem muita gente, por isso não tem tanta qualidade. Todas as duas afirmações estão erradas, porque Deus quer qualidade e Deus quer quantidade. Discípulos, qualidade. Todas as nações, é muita gente, quantidade. É o que Ele quer. Aí Jesus vai revelar o processo. Primeiro Ele fala o propósito, e de fazer discípulos de todas as nações. Propósito. Diga assim comigo, propósito. Agora Ele vai revelar o processo. Primeiro passo do processo de fazer discípulo: batizando-os. Batizando-os. Eu digo lá na igreja, é por isso que o diabo trabalha tão fortemente na cabeça das pessoas, para que elas não se batizem, porque ele sabe que esse é o primeiro passo para se tornar um discípulo. E se ele conseguir impedir a pessoa de batizar, ela nunca vai se tornar um discípulo. É por isso que tem tanta conversa fiada sobre não batizar. Não, eu não estou preparado ainda. Por quê? Porque eu ainda fumo. Eu não estou preparado ainda. Por quê? Porque eu gosto de tomar uma cervejinha. Tudo conversa, tudo conversa. Tudo coisas que o diabo coloca na cabeça das pessoas para que elas não se decidam pelo batismo, porque ele sabe que é o primeiro passo do processo. Entendeu? Quando você assistir um batismo ou participar de um batismo, tira da sua cabeça que aquele momento é o momento final, porque aquele momento é o inicial. É ali que começou, é ali que começou. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo passo: ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho falado. Ensinando-os a guardar, discipulado, ensinamento. Ninguém se torna discípulo sem conhecer a palavra de Deus. Ninguém se torna discípulo sem dominar a palavra de Deus. Ninguém se torna discípulo sem conhecer o seu Senhor.
E quem é que tem que ensinar isso? É a igreja, somos nós, os irmãos mais velhos. Mas aí vem o terceiro passo. O primeiro, batizar. O segundo, ensinar, orientar, instruir, discipular, acompanhar. E o terceiro passo? Vamos lá? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado ou falado, e eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Qual é o terceiro passo? A pessoa só se torna discípula quando ela caminha com Jesus todos os dias. Se não caminhar com Jesus todos os dias, ainda não é discípulo. Tem que caminhar com Jesus todos os dias. Então eu quero fechar dizendo o seguinte: a missão dos 70 começa no ID, começa entrando lá numa casa, pregando, orando, expulsando o demônio, curando enfermos, ungindo as pessoas, fazendo apelo. Mas a missão dos 70 continua até o batismo. Depois do batismo, acompanhando, ensinando, orientando, discipulando, até que esta pessoa aprenda a andar com Jesus todos os dias da sua vida. A missão é muito mais completa do que a gente pode imaginar, ou do que alguns podem imaginar. Então, gente, basicamente, essa é a base bíblica do projeto Missão 70. Eu vou dar uma pincelada muito por alto aqui para concluir, mas não tem nada que vocês nunca viram. Grupo tático tem a ver com todos organizados, fazendo a mesma coisa, ao mesmo tempo, de maneira orquestrada. Então nós vamos passar no dia 16, a instrução da estratégia que vamos usar. Mas o que nós queremos é reativar nos grupos missionários da nossa igreja essa vocação missionária que é a origem dos grupos missionários. E se você observar, os grupos missionários hoje na igreja, eles cumprem um propósito? Cumprem, mas não é o propósito missionário necessariamente. As atividades dos grupos, elas são mais voltadas para quem já é, do que para quem não é. Elas são mais atividades de comunidade do que atividades de missão. E nós queremos que os grupos missionários na nossa igreja voltem a ter essa vocação, essa inspiração missionária. Então nós vamos ativar os grupos, ativar os departamentos. Não é só função que você tem que exercer, não. Você tem que exercer a missão também. E aí no dia 16, então, nós vamos orientar melhor a questão estratégica, a questão prática do Missão 70. Hoje, eu queria apenas lançar a ideia. E no dia 16, então, o treinamento para todo o estado. Grande BH presencial, interior online. Mas quem estiver no interior, quiser vir participar aqui, pode também. Fique à vontade. Dia 16, então, todo o nosso estado, no treinamento. Aí sim vai ser treinamento. Por isso que vai ter 3 horas, né? 4 horas de duração, porque vai ser treinamento. Hoje aqui é só o lançamento. Amém? Fica de pé no seu lugar para nós orarmos. Ore a Deus aí e peça a Ele: Senhor, me ajuda a cumprir a missão.
Fala: Senhor, desperta na nossa igreja esse senso de urgência no cumprimento da missão. Senhor, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. E nós começamos aqui neste lançamento do projeto Missão 70, clamando ao Senhor da seara, rogando ao Senhor da seara: mande mais trabalhadores, Senhor, levante mais trabalhadores por todo o estado de Minas Gerais. A igreja do Evangelho Quadrangular se levantando na missão 70, se levantando no ID, se levantando no cumprimento da missão que a igreja tem aqui nesta terra. E por isso, essa é a nossa oração. Levanta, Senhor, desperta, Senhor, por todo o estado, onde estiver chegando agora esta palavra, esta mensagem. Levanta trabalhadores para o Missão 70, levanta trabalhadores que vão por todo o estado, revolucionar com a mensagem do Evangelho. Nós vamos entrar nas casas, nós vamos alcançar as famílias, nós vamos curar os enfermos em Teu nome, nós vamos expulsar demônios em Teu nome, nós veremos milagres acontecendo em Teu nome, mas sobretudo nós veremos os nomes de milhares de pessoas sendo escritos no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero agora agradecer o pessoal da transmissão. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por participarem até aqui. Mas eu vou encerrar a transmissão, porque agora, como eu falei, é uma reunião aqui de contagem. E agora nós teremos um momento que é daqui, né? De nós aqui da cidade. Deus abençoe. Um abração para vocês. E até o dia 16, hein? O nosso treinamento do Missão 70.